As 7 leis espirituais do sucesso. Esse é o tema de hoje aqui no canal Os Bertotes. Você é muito bem-vindo, é um prazer receber você aqui na nossa casa. E não vamos fazer resenha do livro do Deepak Chopra. Eu sei que ele tem um livro muito famoso sobre isso e quando eu li, eu vi que muitas dos princípios que ele alega como leis espirituais de sucesso realmente fazem muito sentido. Embora nós advoguemos fés diferentes, né? Eu sou cristã, nós somos cristãs, o Chopra não. Muitas delas fazem sentido pra gente enquanto cristãos, porque sim, existe um fator espiritual no sucesso. O sucesso ele não é aleatório, o sucesso ele não é sorte, e quando você desvincula algumas áreas da sua vida da espiritualidade, as consequências de fato aparecem. E a gente listou algumas leis que têm regido a nossa vida e que a gente vê em pessoas de sucesso. Vamos começar com a primeira. A primeira é lei da presença de Deus. Em Cristo nós somos nova criatura, nós somos transformados por Ele e nossa identidade vem desse conceito que Deus existe e que a presença dele permeia a nossa vida. Então quando a gente está vivendo, a gente tem na nossa cabeça, na nossa mentalidade, que Deus está presente. Ele é o Criador, Ele é aquele que nos salva, é aquele que guia a nossa vida. E só por termos a presença dEle sempre na nossa mente, a gente vive de acordo com isso. Ele está sempre olhando, Ele está sempre cuidando, Ele está sempre protegendo, Ele está sempre guiando. Isso faz a diferença na vida familiar, na vida, nos negócios, que a gente se torna mais honesto, a gente traz Ele para dentro de casa. Mexe com a nossa identidade. Quando você acredita que Deus existe, que Ele permeia a sua vida, muda a maneira como você se vê. A sua identidade é outra. Deus habita entre nós, então eu falo com Ele, eu o consulto, eu me submeto a Ele. E a segunda lei tem a ver ainda com a identidade desse Deus. Esse Deus é um Deus de generosidade, é um Deus que ama, é um Deus de bondade que distribui. O verso até de Atos 20 diz que mais bem-aventurado coisa é dar do que receber, é se doar. A gente tem mais prazer em ajudar do que simplesmente receber. Claro que a gente é egoísta, a gente quer receber, mas quão gostoso é a gente tirar uma tarde, tirar um dia, tirar uma semana para ajudar as pessoas. Tem programas de igrejas, de empresas que fazem isso. Você lá vai doar a sua vida, o seu tempo, porque isso faz muito bem pra gente. Às vezes a gente acha que dar é só uma coisa material. Vou doar para uma instituição de caridade. Não, dar às vezes é dar uma flor, é dar um abraço, é dar seu tempo, é dar o seu conselho. O dar, ele está envolvido com a natureza do Deus que você adora. Então, essa é uma lei espiritual de sucesso que faz muito sentido quando você pensa que, ao receber, eu também compartilho. Eu ganho e eu contribuo com esse ambiente, nesse sistema no qual eu estou inserido. Inclusive, nós temos uma ONG, vou fazer propaganda dela aqui para você agora. Nós temos uma ONG, a gente ajuda crianças. A gente tem 60 crianças que a gente as mantém mensalmente. A gente ensina para elas música, a gente tem o sonho de transformar a vida delas. Então a gente ensina música para elas, a gente dá comida para elas, a gente dá educação, a gente ensina matemática, a gente ensina português, tudo baseado, tudo através da música. Então se você quiser... Nós não temos grandes empresários, somos nós que patrocinamos, muitas vezes com a ajuda de amigos, ou fazendo o que a gente está fazendo aqui agora, pedindo para você participar. Se chama Orquestrando Esperança, é transformando a vida dessas crianças, muitas em situação de vulnerabilidade, no município pequenininho, município onde a gente mora, porque às vezes a gente quer fazer o bem para as pessoas, a gente quer ir lá para a África, a gente quer... E tem um monte de gente ao redor da gente precisando de ajuda, a gente resolveu ajudar quem está perto. Se você quer ajudar com a gente também, está procurando um projeto para você ajudar, no qual você contribuir, o Orquestrando Esperança é o projeto que nós cuidamos, que nós patrocinamos, e se você quiser fazer parte dessa mão amiga, você é bem-vindo, A gente gasta 300, 400 reais por mês com cada uma dessas crianças. Cada criança custa mais ou menos isso pra gente. Exato. Então, se você quiser atuar, ajudar, faz muito bem. Essa é uma das leis que rege a nossa vida, sabe? A lei da generosidade, que a gente acredita que Deus é um Deus generoso, né? Mas tem a terceira lei, Fábio. A terceira lei é justamente quando a gente fala assim de ação e reação, é a lei da semeadura. A Bíblia diz pra gente que... Gálatas 6:7. Tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. Não adianta. Sabe quando a gente fala assim? Nossa, tem um velhinho lá no asilo, os filhos não cuidam, abandonado, ninguém quer essa pessoa, que horror.
Muitas vezes esse velhinho do asilo foi aquele pai que abandonou, foi aquela mãe que maltratou, que foi extremamente narcisista e agora ela está colhendo. Ah, Fábio, mas o filho podia amar? Podia estar pagando o asilo, de repente ele está pagando o asilo e a maneira dele retribuir é essa pessoa está colhendo aquilo que ela plantou. Eu sei que é polêmico isso para algumas pessoas, mas o fato é que aquilo que você planta, você colhe. Você não vai plantar pera e vai colher feijão. Então, enquanto você pensa nisso, na sua caminhada, pensa, isso que eu estou plantando, que tipo de fruto vai dar, não é? A cada um será dado segundo as suas obras, Paulo fala lá em Romanos. Ou seja, a nossa vida gera frutos. Se você quer ser, como a Fábio deu exemplo, amado no final da sua vida, você precisa amar agora seus filhos, senão vai ser difícil eles amar. É sempre ação e reação. As suas escolhas, elas têm um peso eterno. O que você está escolhendo hoje? Um exemplo muito clássico é a pessoa que cuida da saúde. Ela cuidou aos 20, ela cuidou aos 30, ela cuidou aos 40, ela cuidou aos 50 e ela começa a desfrutar das suas escolhas aos 60, aos 70, aos 80, chegar aos 90. E a outra pessoa que não cuidou, viveu a vida, eu vou comer tudo mesmo, chega lá no final, tem problemas sérios, morre antes, vive com dificuldade. Então, essa é uma lei importante para o sucesso, a lei da semente e a lei da colheita, e nós, como cristãos, acreditamos muito nisso, com base bíblica, obviamente, né? O Deepak, ele fala muito da lei do mínimo esforço, ou seja, você não força certas coisas, porque o universo conspira para que aquilo que é seu chegue. Eu não acredito exatamente assim, mas eu acredito em descansar em Deus. Eu acredito que Deus colabora conosco para que aquilo que nós precisamos aconteça. Descansar em Deus significa que você vai fazer o que você precisa fazer, mas que você também vai saber esperar pelo momento certo. Você não está desesperado, preciso fazer isso agora, eu preciso plantar isso agora, e tem que acontecer, e você fica desesperado, ansioso. Não. Quando você tem essa lei clara na sua cabeça, eu também descanso em Deus. Você consegue parar para esperar. Os Salmos diz que a gente deve se aquietar e esperar em Deus. É ter alguém para confiar, que rege o mundo, que cuida do mundo e que cuida da minha pessoa em particular. Então eu vou fazer todo o esforço, não é que eu não vou me esforçar, não, eu vou fazer toda a minha parte, até mais do que eu possa conseguir fazer se for o caso. Mas vai chegar um momento que está além das minhas forças que eu vou dizer assim, tá bom, agora eu confio em Deus. Eu confio na direção dele, eu confio que aquele que rege o mundo vai fazer agora as coisas acontecer. Ou se não acontecer, eu também confio que ele sabe mais que eu e que talvez aquilo não é pra mim, que não é nesse momento, não é pra agora, mas eu tenho quem confiar em dizer assim, tá bom, eu me entrego, porque o meu jugo é suave, né? Diz Mateus, o meu fardo é leve, tá bom, eu me coloco em tuas mãos e você agora me guia, porque a minha parte eu já fiz. E é verdade, né? Às vezes a gente está preocupado, e uma das frases que eu gosto de dizer para mim mesmo ou para os outros é, você está preocupado com isso, tem solução? Tem solução, então não precisa ficar preocupado porque tem solução. Ou, não tem solução, então não precisa ficar preocupado porque não tem solução. Tá me entendendo? Então assim, mas é um jeito da gente se aquietar e dizer assim, Deus, cuida de mim. É a lei do descanso em Deus, que é uma lei que a gente acredita, que a gente segue. Que a rendição, ela é maior e mais potente do que a resistência. Então, você se render à vontade de Deus é um descanso do que você ficar ali lutando para resistir a algumas coisas e algumas ações. E essa tá ligada também à próxima lei, que é justamente intenção redimida. É você saber que aquilo que você está pedindo, buscando e pedindo a Deus, ela faz bem não só para você, mas ela atende à vontade de Deus e faz bem para outras pessoas. Porque muitas vezes a gente tem desejos que eles são quase canibais, eles corroem tudo ao redor. Eu tenho desejo de conseguir $1 milhão, daí eu vou abandonar minha família e eu vou pisar no pé dos outros, ser desonesto, fazer todo o possível mesmo atrapalhando todo mundo, né? Exato. Esses são desejos ruins que a gente tem dentro da gente que pode não ser controlado. Exato, e todos nós temos isso aí bem... Em graus diferentes, mas temos. Mas nós temos. Então essa outra lei, né, que é a sexta lei, é a da intenção redimida, ou seja, eu quero o que é bom para mim, mas também seja bom para as pessoas ao meu redor, que seja bom para minha família, para minha saúde, para os meus funcionários, para os meus amigos. Eu não quero nada
e daí vem a submissão à vontade de Deus, eu não quero nada que seja para eu ficar feliz nas minhas compulsões, mas que faça mal para todo mundo ao meu redor. Essa foi a quinta lei, o Fábio até falou a sexta, mas é a quinta lei. E a sexta, é lei da confiança no Pai. A gente tem um Deus poderoso, que ele é chamado de nosso Pai. Eu como pai, ou nós como pais, a gente sabe muito bem o quanto a gente ama o nosso filho, o quanto a gente se doa para ele, o quanto a gente cuida dele, o quanto a gente vai fazer tudo por ele. E Deus é chamado de nosso Pai. Ou seja, a gente pode confiar que ele é um pai muito melhor do que nós, ele é um pai muito melhor do que qualquer ser humano pode ser para os seus filhos, porque ele é aquele Deus Pai que cuida, que protege, que dirige. E não é a negação do seu desejo, é a entrega à soberania divina. Então, você pede a Deus, você ora a Deus, você faz o bem, você faz o que está no seu alcance, mas você desapega disso, confiante que existe um pai cuidando de tudo. Meus filhos não ficam preocupados se eles vão ter a próxima refeição, os seus filhos também não. Eles não estão preocupados se eles vão ter um teto de noite. Então, eles vão desapegar de alguns desejos na confiança de que eles são atendidos em todas as suas necessidades. Importante salientar que aqui não é passividade, né? Vou sentar e o peixe vai vir no meu prato. Vou sentar e o arroz vai vir aqui porque Deus está cuidando de mim. Não, não é assim. Mas é a confiança de que Deus está controlando tudo, mas que eu vou fazer a minha parte muito bem feita, porque Deus costuma deixar a nossa parte para nós. Ele costuma não fazer a nossa parte. Lembra quando Jesus foi ressuscitar Lázaro? Né? Jesus pediu para tirarem a pedra. Jesus chama Lázaro, sai para fora. Lázaro teve que levantar e sair. Ou seja, nós temos a nossa parte, mas nós podemos nos deleitar, confiar, nos entregar que o Pai é o nosso cuidador, né, principal. E a sétima lei? É a lei do chamado, a lei do propósito. Você tem um dom, você tem um talento, você sabe fazer coisas muito bem feitas. Você é diferente de mim, nós nos completamos. Então, com esse dom, com esse talento que você tem, você pode fazer a diferença no mundo. Em Efésios 2:10, a Bíblia diz pra gente que nós somos feitura dele. Que nós fomos feitos por ele e para boas obras. Muitas pessoas, elas ficam ansiosas, elas ficam ali qual é o propósito da minha vida? Quando você segue essas leis espirituais para uma vida de sucesso, e sucesso a gente confunde muito com grana, com sucesso não é só isso. Sucesso é muito mais amplo. Inclusive, sucesso é estar em paz com as suas escolhas, com o caminho que você está trilhando, com aquilo que você está fazendo. Às vezes você está numa fase da vida em que você vai trabalhar muito, em que você vai se cansar, em que você vai se desgastar, e é a fase daquela vida, tá tudo bem. Outras vezes você está numa fase da vida em que você já está desfrutando daquilo que você plantou e que você arduamente, né, trabalhou para arar. Então, é estar em paz nessas escolhas. E isso parte do porquê que eu faço isso. Muita gente que busca o propósito, elas não trabalham, elas só vão fazer alguma coisa quando achar o raio do propósito. Eu digo assim, e isso é muito interessante com quem é mais jovem, porque ainda tem as contas pagas. Então tá muito fácil ficar sofrendo pelo propósito. Eu digo, você já ganha dinheiro? Você já se sustenta? Vai fazer dinheiro, vai se sustentar, para de encher o saco dos seus pais, para de dar trabalho para os outros e foque nisso primeiro, porque você vai achar o seu propósito sendo útil. Exato. Sendo útil, sendo um ser humano funcional, um ser humano que não dá trabalho para os outros, um ser humano que não incomoda, um ser humano que não é peso na vida de ninguém. E não tem melhor propósito na vida do que você ganhar dinheiro, ser feliz e ser uma bênção para as pessoas que vivem ao seu redor. Às vezes você quer transformar a Gana, você quer transformar a África, você quer transformar milhões de pessoas lá do outro lado. Exato, e você não é uma bênção para quem vive ao seu redor. Você é uma peste para quem vive ao seu redor. Entendeu? Então, assim, se você ganhar dinheiro e ser uma bênção para as pessoas, sendo feliz, sendo alegre, sendo generoso. Quando você faz isso, você já está vivendo um propósito lindo. E no meio disso vai surgir algo pelo qual você vai morrer, pelo qual você vai viver de forma muito intensa, né? Até tem um verso que diz o seguinte, 1 Coríntios 12, verso 7, que a cada um é dada a manifestação do Espírito para o bem comum. Ou seja, a minha vida é uma bênção para as pessoas que estão ao meu redor. As coisas que eu sei fazer são uma grande bênção para as pessoas que vivem ao meu redor e isso faz a diferença. Então, quando não está claro, enquanto não está claro, faça isso bem feito. Viva ganhando o seu dinheiro para sustentar sua família. Não incomode ninguém, não seja um peso para as pessoas. Exato. Agora, identifique os seus talentos, identifique o que você sabe fazer bem feito, identifique aquilo que você gosta de fazer e comece a fazer.
vai vir naturalmente conforme a sua vida vai acontecendo, o seu propósito, o seu chamado, né? Fez sentido para você? Essas leis espirituais do sucesso estão sendo aplicadas na sua vida? Vamos conversar sobre isso aqui embaixo nos comentários? Quero ouvir a sua opinião sobre isso. Não adianta você buscar 1000 coisas se você não estiver em paz espiritualmente falando. Nós somos seres espirituais. Nós não somos só carne, só osso e só correr atrás de dinheiro. Não somos um pacote de osso com ansiedades. Nós somos também seres espirituais e a espiritualidade faz parte da nossa constituição maior. Ok, esse foi o nosso vídeo, as 7 leis espirituais do sucesso. Espero que você tenha gostado, deixe um comentário, deixe seu like, mande para um amigo, se inscreva no canal. Isso é muito importante pra gente ter você aqui como nosso seguidor. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!